Direto ao ponto. Prezada Keila, primeiro obrigado pela inscrição no meu canal. Como sempre vou responder. Banco Pan-Americano BPAN 4 já estava na minha lista de recomendações de vídeos anteriores e permanece. Ok, Keila, qualquer coisa é só mandar comentário aqui. Como você pode ver, e os outros podem ver também, eu respondo quase que instantaneamente. Os jornais e alguns economistas acordaram hoje, vamos dizer assim, estupefatos pelo PIBinho do ano passado, 2019, 1,1 de alta. O problema dos economistas, geralmente instituições financeiras, que eles estão num campeonato para ver mais quem acerta o número e às vezes eles esquecem de ver o que está acontecendo na economia. Então um fala 1,8, outro fala 2,1, outro fala 3,4, outro fala 1,09. E na verdade parece que eles estão mais fazendo um torneio para ver quem chega perto. E aí quando você vê a realidade, quase nenhum, 99% deles erraram. Que importância tem 1,1, 1,3, 1,4, 1,5 ou 1,9 ou mesmo 2? Nenhuma. Qualquer um desses números para a economia brasileira é um número muito baixo de crescimento. A questão, gente, como eu sou bastante objetivo, 1 mais 1 é igual a 2. Então, quando você vê que o pessoal sem carteira, os trabalhadores autônomos, tem crescido de forma exponencial, hoje chegam em 38 milhões da força de trabalho, mais o último dado do IBGE que 7 milhões desistiram de procurar emprego, são 45 milhões. 1 mais 1, diferente de algumas músicas, ainda é igual a 2. Esse trabalhador autônomo, 1, ele não tem renda permanente. A renda varia conforme o mês. 2, como ele é autônomo e ele não tem registro em carteira, pergunto a vocês, a Caixa Econômica Federal ou algum banco privado tem condição de financiar alguma coisa para ele? Se ele não existe legalmente? Então a maioria desses trabalhadores vão fazer o quê? Vão consumir o quê? O básico. O que é o básico? Comida e o dia a dia. Porque na verdade eles trabalham com dinheiro. Eles viram informais. Então, gente, economia não tem muito lero-lero. Tem quando os economistas querem inventar. Então, depois que o número que eles prometeram não chega, vem a explicação depois do que aconteceu. E vejo que esse pibinho não é resultado ainda do efeito do vírus. E ele vai continuar fraco, porque falar em política fiscal nesse país é palavrão. Mas eu aqui vou falar em política fiscal, primeiro que eu não sou de instituição nenhuma. E segundo, política fiscal não quer dizer apenas gastar, jogar dinheiro fora. Sem investimento sustentado em infraestrutura para puxar a demanda da cadeia geral desse país, esqueça, a economia não vai. Ela melhora um pouquinho, é o que a gente chama de voo de galinha. Esses cortes de juros vão ter algum efeito? Vão. Vão resolver o problema de médio prazo? Não vão. Então não adianta ficar enrolando. Enquanto a taxa de desemprego não cair rapidamente e a formalização aumentar, não tem jeito. A demanda não sobe. A taxa de investimento caiu, segundo o resultado no último trimestre, e o setor de construção civil que estava puxando também caiu no último trimestre. Eu já havia alertado aqui no meu vídeo de dezembro que iam fazer um oba-oba da economia, que aí, ali, ia lá, e agora todo mundo caiu na realidade, principalmente que a balança
externa em janeiro, os números foram terríveis. E agora parece que todo mundo caiu na real. Sem política fiscal, se vai ser parceria público-privada, se o Estado vai entrar com regulamentação, parceria, ou mesmo investimento público, eu não sei. Mas se não tiver puxada da economia pelo setor de infraestrutura, é tudo paliativo. Em relação ao aumento do câmbio, o câmbio tem subido por 3 razões. Primeiro, a antecipação da queda da taxa de juros. Então, para quem não entende, toda vez que o juro cai, a moeda se desvaloriza. Segundo, o resultado da balança externa brasileira em janeiro foi péssimo. Então, quando o teu déficit comercial aumenta, teu déficit em conta corrente aumenta, o resultado também é uma desvalorização do real. E terceiro, foi provocado essa semana, quando o Fed corta 0,5%, desvalorizando o dólar, e aqui começa a boataria que possivelmente o Banco Central do Brasil poderá cortar novamente a Selic. Então, só o fato de falar que o Banco Central do Brasil pode cortar a Selic, o mercado antecipa, faz cálculo, mais possível corte de juro, a moeda desvaloriza. Então, você juntando juro baixo no exterior, resultado ruim nas trocas internacionais, a turma da bufunfa, traduzindo, a turma do dinheiro, faz hedge, ou seja, a proteção, dolarizando seus ativos. E aqui a gente tem um mercado de dólar futuro na B3 altamente líquido, altamente regulamentado e altamente fiscalizado. Então você pode se proteger em dólar, sendo que pagamentos e recebimentos você faz em reais. Quem pode, leva o dinheiro para o exterior. A outra coisa que pressionou também a taxa de câmbio, os estrangeiros tiraram 39 bilhões em ações aqui e só essa semana saiu mais 4 bi. Então isso também pressiona a taxa de câmbio para desvalorizar. E a outra possível possibilidade, né, uma coisa que pouca gente notou, na discussão do orçamento impositivo, o Congresso fez um acordo com o governo federal sobre aceitar o veto da presidência da República. E uma coisa pífia, mas muito importante, esse orçamento de 30 bi, que pode ser, pelo acordo, 15 bi impositivo e 15 bi na mão do Congresso, foi tirado do Ministério da Economia. Então, se continuar do jeito que está, o ministro da Economia perde o poder sobre o controle desses 30 bi, que tem o lado politicamente ruim, que tira esse dinheiro na mão do Ministério da Economia, o famoso super-ministro, que não está tão super assim, e ao mesmo tempo dá algum alento de algum investimento em infraestrutura, ou 15 bi, ou mesmo os 30 bi, lá na frente. Talvez algumas cabeças brilhantes já notaram que a economia está patinando, mesmo com a queda da taxa de juros. Em relação à Bolsa, para o médio prazo, continuo afirmando, é a hora de montar a posição. No curto prazo, as bolsas vão permanecer erráticas. A nossa, inclusive. Agora, para quem tiver paciência, com dólar a 4,60, tem ação mais barata que comprar um copo d'água, tomar uma latinha de refrigerante, ou mesmo tomar uma cerveja.